Galera, chegamos! Eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com a presença desse cara que de verdade eu tô muito feliz dele ter aceitado o nosso convite. Ele veio de Campinas pra cá gravar com a gente aqui em São Paulo. E pra variar, você tá feliz e eu surpreso e nervoso, né? Que você fica fazendo essas coisas comigo. Vai. Só porque o cara é conhecido, famoso, é da televisão. Exatamente. Exatamente. João Brigato, deixa eu corrigir. Não, João já começou com a piadinha que sempre fazem com o meu sobrenome. João Brigato, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ele que é do Auto Mais, programa da Band Esportes. Isso aí. É isso aí. Obrigado por aceitar nosso convite e vir trocar essa ideia com a gente hoje. Eu que agradeço, eu amo fazer podcast, então tá aqui é um grande prazer. Vim do meu país Campinas, peguei um trânsito insano, não dá pra morar em São Paulo. Desculpa você que mora em São Paulo, eu morei aqui 1 ano e meio, eu não suporto morar nessa cidade. Eu concordo, porque não moro aqui também. A gente vai só ter grava, que vir. mas... Eu venho pra trabalhar, às vezes venho semana inteira, mas tamo aí. Obrigadão pelo convite. Obrigado você, cara. É uma honra tê-lo aqui, viu? Vocês botaram um peso na apresentação que eu falei, caceta, eu não sou tudo isso não, gente. Não é que eu brinco com ele, eu falo assim, pô, quando a gente começou o projeto, era assim, pô, vamos trazer mecânico, o pessoal do... Daí ele, não, vamos chamar os caras que trabalham com carro, que não sei o que. Eu falo, meu, eu fico nervoso, eu fico sem graça. aí essa piadinha, entendeu? Eu falo, porra, toda vez eu começo a tremer, eu fico meio envergonhado, né? Hoje, o que eu tava falando pra você? Eu falo, pô, cara, como que eu vou fazer um negócio hoje, meu? Não sei como que eu vou falar, porque eu fico todo... O que eu vou falar? Que eu vou fazer, cara? Exato. Mas é pra falar do que a gente gosta, né? De carro, então aí o assunto vai. Exatamente. Verdade. Como que começou a sua paixão por carro? Olha eu roubando sua pergunta. Como que começou a sua paixão por carro, assim? Da onde surgiu? Cara, isso é muito da minha família. Na verdade, vem desde criança. Acho que desde que eu nasci, eu já sou meio viciado em carro, porque o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, o pai da minha mãe, era dono de oficina em Campinas. E ele teve várias oficinas lá. Ele morreu um tanto antes de eu nascer, a gente não chegou a se conhecer, mas essa vontade de trabalhar com carro já existia. E... Isso é um relato que minha mãe e minha avó contam, que quando minha avó foi pro Japão, eu tinha meses de idade, ela perguntou, o que você quer que a vovó traz do Japão? Eu falei, um Abrum, e Abrum era um carrinho. Porque eu já era viciado nisso desde criança. E eu fui alfabetizado com 4 rodas, então a criançada que tava lendo o Gibi da Mônica, eu não tava lendo o Gibi da Mônica, eu tava lendo 4 rodas. Sim. Meu pai assinou a revista em 98, eu sou de 94. Caraca. Então com 4 anos eu tava lá folhando revista de carro, era todo domingo indo em concessionária ver carro usado, carro novo, olhar, assistir todos os programas, então... Eu sempre fui viciadíssimo em carro, assim. Se eu ganhasse, qualquer criança fica puta no aniversário quando ganha meia. Eu ficava puto quando eu não ganhava uma miniatura. Sim. Então era bem assim, carro pra mim a vida inteira. E o mais engraçado é que isso veio mais da minha mãe do que do meu pai. Ela que é a mais viciada em carro. Ela aprendeu a dirigir com 7 anos de idade. Uhum. Ela roubou o Fusca do meu avô. Ficou prestando atenção nele, ensinando minha avó a dirigir. A hora que ela viu como que dirigia, entrou no Fusca com 7 anos de idade e saiu andando no bairro até que deram um jeito de parar ela, com o toquinho assim, olhando entre o painel e o volante. Então veio, essa coisa de carro veio muito dela. Meu pai também gosta muito, mas um pouco mais puxado do lado da minha mãe. E aí desde então o negócio foi sempre carro. Quero trabalhar com carro. Era um inferno. Mas você nunca pensou em ser engenheiro? Você sempre pensou em, sei lá, a gente tava conversando aqui, você falou em design, né? A parte de engenharia, não. Mecânica. Não, porque assim, no colégio eu tive um trauma de física. Duas coisas que eu mais odeio na vida é física e pernilongo. E aí, quando eu tava no colégio, o meu professor, ele era um cu e eu não entendia nada, não aprendi nada. Eu fiz aula particular, eu quase... Meu colégio, se você reprovasse uma matéria, você reprovava de ano. Terceiro colegial, eu passei por conselho porque eu reprovei em física. Entendi. Então, assim... Sou meio do lado de humanas mesmo. E eu sempre gostei de design. Sempre gostei muito dessa parte do... Não do design como desenho, como as pessoas pensam, mas o design como projetar algo, criar algo e criar soluções. Então, quando eu decidi que faculdade ia fazer, desde criança era a faculdade de design. E eu queria fazer design de produto para trabalhar com design automotivo. Tanto que quando eu saí do colégio, eu fui direto para a faculdade de design para trabalhar com carro. Assim, nunca houve qualquer possibilidade. Vou ser designer de caneca, de microfone, de mesa. De embalagem, Nada, cheguei a fazer entrevista na faculdade para trabalhar na Luxótica, para trabalhar com design de óculos. Mas eu fui aquela assim, eu vou na entrevista, eu não quero passar, eu não passo. Eu não queria eu queria trabalhar com carro. Então foi a vida inteira sempre carro. Pro lazer e pro ofício. Entendi.
E aí disso você foi pro programa. Teve um caminho ali no meio, porque eu me formei em design de produto. Enquanto eu tava fazendo a faculdade, eu fazia algumas projeções no Photoshop. E aí tinha uma comunidade no Orkut. Olha como que é, o negócio é velho. Uma comunidade no Orkut, que a galera fazia umas projeções no Photoshop e apresentava uns pros outros lá. E tinha muita gente que hoje é do setor. O setor que eu falo é o pessoal que trabalha com jornalismo. Até, por exemplo, o Henrique Rodrigues e o Guilherme Fontana, que são amigos meus que trabalham na Quatro Rodas, eles são crias dessa comunidade do Orkut. Caramba, que legal. Então a gente se conhece ali há muito tempo. E aí eu fui fazendo essas projeções, pegando habilidade, o pessoal me ensinando. E aí eu fiz um blogzinho que eu fazia as minhas projeções, mas eu gostava de escrever textos explicando o contexto de mercado daquele carro que eu inventei. E aí eu começava a escrever uma lista, uma coisa aqui, umas matérias que eu escrevia por puro prazer, porque eu lia muito, então eu gostava de escrever. Até que teve um amigo meu que era dessa comunidade do Orkut, o Renato Aspromonte, que hoje faz projeção do Overboost, projeções incríveis, inclusive. Ele virou sócio num site que chamava Autópolis. E aí, eu sou um cara de pau, né? Não vou negar. E ele tava lá no site, eu já conhecia ele, conversei, falei, cara, você não tem um trampo pra mim aí, não? Porque eu vi eles testando o carro, escrevendo matéria. Você não tem um trampo pra mim, não? Aí ele falou, a gente não ganha 1 centavo aqui. R$0, mas a gente se diverte muito indo nos eventos, escrevendo sobre carro. Se quiser vir, vem, mas a gente não vai te pagar nada. Sim. Eu falei, tá bom, vambora. E aí eu entrei e comecei a trabalhar lá enquanto eu tava na faculdade de design. E eu fiquei lá no Autópolis 1 ano e meio, até eu me formar. Aí eu lembro até nessa época que teve um ex-amigo meu que falava assim que eu era um puta otário do caralho porque eu tava fazendo trabalho pros outros de graça, mas se não fosse por isso eu não estaria onde eu tô hoje. E aí quando eu terminei a faculdade, pra terminar a faculdade eu já tava pensando, putz, eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Eu já tava indo em evento, já tava escrevendo o dia inteiro e entendendo, acho que eu tenho talento pra isso, eu gosto disso. Tá vendo como não era de graça? É. Não era de graça. Na visão do outro era de graça, mas não é de graça. A experiência e a bagagem. Você tá recebendo experiência, tá recebendo bagagem, você tá aprendendo, né? Até vendo se você gosta ou não. Isso aí tem um custo. Às vezes você... Pô, a gente fica pensando só no dinheiro, que é o que move o mundo. Sim. Mas tem outras coisas que além, às vezes valem mais, que te trouxe até aqui, né? Eu acho que se não tivesse passado por essa experiência, eu não teria visto na prática que, na real, eu tinha talento pra isso, vocação e eu gostava. E aí eu me encontrei profissionalmente ali. Porque eu passei a minha infância inteira, adolescência, até a faculdade, pensando, poxa, é isso que eu quero trabalhar, com design automotivo, mas... Vi que eu não tinha talento no meio do caminho. Fiz curso, fiz um monte de coisa, eu não tinha talento. Acho que boa parte da maturidade é você entender quando você funciona pra alguma coisa ou não. Isso não te frustrou em algum ponto, assim? Porque, assim, eu vou te contar. Eu passei a vida inteira achando que ia ser piloto. eu nasci... eu vou ser piloto, vou ser piloto, vou ser piloto. Todo mundo queria ser jogador de futebol, eu queria ser piloto. Até um dia que eu descobri que eu nasci pra ser piloto e eu não ia ser piloto nunca. Eu podia pegar um kart e ficar andando, mas piloto mesmo não vou ser. Aquilo dá pelo menos pra mim, deu uma frustrada. Se eu passei um período meio tipo, beleza, não vou ser piloto e agora? Ferrou, vou ser o quê? O que eu sou? Quem sou eu, né? E aquela coisa. Isso aconteceu com você? Não, você já... Por causa desse trabalho, eu acho que você já... Eu acho que foi uma gangorra, assim. Conforme o meu sonho de ser designer foi diminuindo, o meu de ser jornalista foi crescendo. Então, acho que chegou um momento que as coisas equalizaram, que eu falei, eu posso ir pros dois lados. Mas aí o jornalismo começou a falar um pouco mais alto. E aí... Tem um pouco de frustração? Talvez. Um pouco. Mas hoje, eu falo sobre design nos vídeos que eu faço no meu TikTok e no meu Instagram. Legal. Então eu comecei a resgatar esse lado meu. Legal. E é um tipo de conteúdo que eu descobri que as pessoas gostam muito. Sim, por causa de um vídeo que eu fiz do Fastback. Estourou e a galera ficou maluca. Eu comecei a fazer mais disso. Então eu compensei um pouco esse lado. Gostaria de ter trabalhado com isso? Talvez sim, mas de pessoas que eu conheço nessa área, essa é uma área que é muito recompensadora, é muito legal, mas tem mais frustração ao longo do caminho do que êxitos. Não que na minha área também não existam essas frustrações, mas eu acho que talvez pro que eu tenho hoje, eu perrengaria muito mais para chegar no mesmo nível se eu fosse um designer. Então, nunca tinha parado para pensar nisso. Foi muito bom que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que onde eu cheguei hoje me compensou dessa frustração. Sim. Porque hoje eu sou plenissimamente feliz com o que eu trabalho. Porque você descobriu uma coisa que você gosta e faz, né? É a mesma coisa hoje eu
pô, eu sou realizado profissionalmente. Eu não ligo. Aqui eu tenho assim, piloto como um saudosismo. Pô, eu quero pilotar, eu vou, pego um kart, ando numa pista aí, beleza. Não tem competição, não tem nada. Talvez eu fosse um bosta lá, ia ser mais um, ia morrer num acidente, né? Então, às vezes, é isso. Mas aí, para as pessoas que são leigas, assim, o nosso mercado é de peças, o pessoal quer assistir de peças, um design de automóvel, ele não projeta o carro em si. Não. Né? O que faz um design? Só pro pessoal entender. O designer ele vai participar da parte do desenvolvimento do carro completo. Então, a parte de engenharia, marketing e design trabalham juntas. Em que você precisa entender esse carro é para quem, por quê e como ele vai ser feito. E a partir daí você entra com as limitações mecânicas, que plataforma vai ter, que motor vai ter, que usabilidade vai ter. E o designer ele entra criando o pacote disso. Como que o carro vai ser visualmente e como ele vai ser. Principalmente uma coisa que é muito importante no design, que é a ergonomia. Quando você está no volante, como que você vai interagir com as coisas que estão ali? A sensação das coisas que você vai tocar. Como que vão funcionar determinados elementos ali dentro. Então, muita gente acha que design é desenho e visual, mas não. O designer ele também está preocupado no usuário, como ele vai interagir com aquilo, como que aquilo vai conversar com a identidade da marca, como que aquilo vai se encaixar no mercado. E o cara que trabalha com isso, ele tem que conversar com o povo da engenharia, com o povo do marketing, porque todo mundo tem que chegar num consenso. Sim. E às vezes rolam brigas homéricas. Sim. Tem carros, às vezes, que saem feios ou saem cagados, porque a galera do design projetou de um jeito, a engenharia projetou de um jeito, chegou o pessoal do centro de custo e falou, então, vocês têm que baixar R$1.000 no projeto desse carro. Se vira. E aí saem coisas escabrosas, porque a pessoa chega, Dani, você vai desse jeito. De qualquer jeito. Quando e você, quem gosta de carro, percebe. Né? Você abre a porta de um carro e você olha para um painel, você fala, aqui deu uma treta boa. Aqui foi uma treta boa pra sair isso aqui. Tem umas coisas que eu olho e eu falo assim, nossa, quem que perdeu a briga aqui? Foi o pessoal do design, da engenharia ou do centro de custo? Geralmente o centro de custo é o que ganha a treta. Aí eu fico olhando e falo, nossa, gente, por que vocês fizeram isso? Não tinha alguém que falou que vai dar bosta? Às vezes tem, mas aí o pessoal, não. Mas assim, tem vários casos de carros que são assim. Até porque o custo do projeto, né, até que vai lá envolver a venda, tem muito a ver com o público-alvo, etc. Sim. Então, às vezes, acaba assim, pra quem é? Põe esse carro aí mesmo, pra quem é que vai comprar ele, é mais fácil. Mas, às vezes, nem é tanto isso, mas o custo pesa muito, né, na decisão. E tem uma coisa que eu sempre falo, montadora não é ONG. Eles não estão aqui para nos agradar que gostamos de carro, porque se fosse isso, só ia viver de carro turbo manual, por aí. Tá para vender carro, eles precisam ter lucro. Então, cortes vão ser feitos, sacrifícios vão ser feitos, e nem todo mundo pensa da mesma maneira. Então tem públicos diferentes para coisas diferentes. A galera ama xingar, não aguento mais ver SUV na rua, não sei o quê. Gente, tá vendendo a rodo. Eles são os carros mais vendidos hoje, então tem público para isso. Pensar que a montadora cobra tanto do carro porque ela é malvada, ela é muito... Nossa, eu vou lucrar muito e limpar minha bunda com dólar? Lógico que não. Ela precisa ter lucro também. Então é uma coisa que eu bato muito na tecla quando as pessoas falam, a montadora tá lucrando horrores. Tá lucrando horrores, mas também tá gastando horrores. Então tem que equilibrar a balança ali dentro. Exato. E o mundo é esse, né? Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, né? Então, assim, você pega um carro, que você citou, o Fastback. Ele tem um público-alvo, né? Ele é uma mistura de dois mundos ali no carro, no conceito dele, para tentar agradar o maior número de pessoas possível para vender o máximo de carro possível. Né? Se você pega, por exemplo, os sedãs, por que os sedãs estão caindo? Porque as pessoas não compram. E a montadora ela não vai ficar produzindo sedãs para ficar na concessionária parado. Foi o que a Honda fez agora trazendo o Civic importado. Pra que vai investir uma grana gigantesca pra produzir um carro aqui que vai dar uma lucratividade baixa, se ela pode fazer com que as pessoas que compravam o Civic passem a comprar o HRV que é o carro de custo de produção mais baixo, e pra quem enche o saco por causa do Civic, agora tem um importado, tá aqui. Você quer? Quer. Se não quer, vai comprar o Corolla. Ou compra o City. Ou compra o City. Né? Que é uma categoria abaixo e tá lá. Exato. Né? Ô, João, você como um cara de design, eu vou pegar o gancho do Fastback. Você vai fazer a pergunta para ele. O design dele o desenho dele, muito parecido com o da BMW X4, certo? Nossa, eu fiz um vídeo disso. Deu um fuzuê. É polêmico, né? Sim. Porque, na verdade, assim,
há semelhanças, mas eles não são Não iguais. são iguais, exatamente. Seria a mesma coisa que eu falar que a Saveiro é uma mini Hilux porque as duas têm caçamba. O que aconteceu? Eu expliquei isso em um vídeo que eu fiz. Muita gente discordou, problema de quem discordou. O X4 e o X6 foram os primeiros SUVs cupês que as pessoas viram nas ruas e viram nas telas e tudo mais. Não foram os primeiros, porque foi o SsangYong Action, aquela coisa horrorosa. Sim. Mas eles foram os primeiros carros que popularizaram esse tipo de carroceria. Então as pessoas passaram a associar SUV cupê com eles. Ah, um Verdade. SUV cupê é isso. Começaram a fazer outros diferentes, começaram a associar ali. O Fastback é o primeiro que vem meio que pras massas. Lógico que um carro de 100 pau não é pras massas, mas é o primeiro que tá mais popularizado. Tem algumas semelhanças, a traseira é parecida, tem alguns elementos iguais, mas dizer que a galera fala que o Fastback é o X4 da Shopee, eu já acho que é forçar a barra. Tem semelhanças, acho eles parecidos, sim, mas dizer que são idênticos, não. Eu acho que, por exemplo, a Montana é muito mais parecida com a Strada e com a Toro, quando você bate o olho, são muito mais idênticas do que o Fastback com o X4 e X6. Não é a primeira vez que a Fiat faz isso, né? Com a Fremont e a Journey. Não, mas ali é outro caso. Ali a seu Dodge, ela faz parte do grupo, mesmo grupo, né? mas são... Ali era o mesmo carro. Ali é uma coisa que a gente chama de engenharia de emblema. Eu fiz também um especial de vídeos disso, é legal falar. Porque uma marca, ela pode, se ela tá dentro do mesmo grupo, ela pode pegar o carro da outra e vender pra ela. Ou às vezes, que nem a Toyota e a Suzuki, eles têm um acordo que na Índia a Toyota vende carros da Suzuki com o logo da Toyota e na Europa a Suzuki vende carros da Toyota com o logo deles. Isso chama engenharia de emblema e isso é comum acontecer. Dentro de grupo é mais comum acontecer. E não tem problema, porque no caso, no Brasil especificamente, foi o único país que o Journey e o Fremont conviveram. Só que o Fremont era vendido na Europa e o Journey nos Estados Unidos. Aqui teve os dois por causa da força da marca Fiat. Que vai acontecer agora com a Landtrek da Peugeot, que é uma picape da Peugeot que vai ser vendida como Fiat, não como Peugeot. Então isso acaba sendo normal. Não é que nem o caso do X4 e do Fastback, que são carros que não fazem parte do mesmo grupo. Não tem nem relação nenhuma. Não, e as caminhonetes da Fiat, que aqui a gente compra como Fiat Strada, a Toro, no México é vendido como Dodge. Como RAM. Como RAM, né? Sai como RAM, com o login da RAM e tudo, né? Sim. Então acontece isso. Essa é a diferença da agora. A Fiat e a BMW não tem nada a ver. Por isso São que causou espanto, né? Porque são marcas que não têm absolutamente nenhuma relação. Então as pessoas falam, nossa, mas são parecidos. Mas para ser engenharia de emblema, como a gente falou agora, tanto das RAM que são vendidas, que são a Strada e Toro, vendidas lá fora como RAM, como o Fremont e o Journey, tem que ser carros que compartilham peças. O máximo que o Fastback, o X6 e o X4 vai compartilhar é a marca do pneu, sei lá, se é Dunlop os dois. É o máximo que eles vão compartilhar. Pior que é mesmo. Verdade. Até, é tudo diferente, né? Tudo. Porque a Journey era o mesmo carro, você só mudava o emblema mesmo. Até o tamanho deles é diferente. O Fastback é um carro, não parece nas fotos, mas ele é pequeno, menor, ele é um carro pequeno, ele é um SUV compacto. O X4 já é um médio e o X6 é grande. Então eles estão categorias diferentes. Sim, eu até tava... colocando, eu fui na concessionária pra olhar, tal, porque eu achei um carro bonito, assim, ele é um bonito carro, você olha à primeira vista, assim, ele é bem bonito. Depois você para, fica olhando detalhes, você começa a perceber algumas coisas, principalmente a questão da roda, eu achei a roda totalmente desproporcional pro tamanho do carro, assim, ele parece um carro ser bem robusto, e o tamanho das rodinhas parece carrinho de brinquedo, eu fiquei olhando, As rodas pequenas. cara, esse carro tá me causando meio... Pior que não é por causa da roda. Eu fiz um vídeo explicando isso também, que é a questão de proporcionalidade dos carros. Galera vai ter que entrar no meu Instagram e no meu TikTok pra ver esse vídeo, mas a intenção é essa. Essa é a ideia. Vamos lá, entra lá. Então. Mas basicamente os carros eles têm umas proporções que são seguidas a partir do tamanho da roda. Você mede o tamanho da roda e aí geralmente assim, são 4 rodas de comprimento e 3 rodas e meia de altura. É uma coisa bem de designer isso e você vai medindo o carro dessa maneira. Eu peguei o X4 e peguei o Nivus e mais um outro SUV Coupé. Todos eles têm a mesma proporção. O Fastback ele tem a traseira mais longa do que devia. Por quê? A Fiat aproveitou o subframe traseiro do Cronos para economizar. Então, ao invés de ele ter um balanço traseiro exclusivo menor para ser proporcional, ele tem o balanço traseiro de um sedã. Porque aproveitou todo o subframe do Cronos. Por isso que ele parece menor. E aí você tem uma parte lateral com um excesso de lata ali e o vidro descendo mais pra frente do que deveria. Quando você bate o olho, a roda parece pequena, mas é uma roda 19. Caraca. Então assim... ela ficou pequena pra ele, né? Pra essa traseira longa dele. Aí eu fiz uma projeção com ele com a traseira no lugar certo e você olha e fala, caraca, que roda grande. Por causa disso, é muito bizarro, porque é uma sutileza de detalhe que faz toda a diferença. Eles fizeram isso pra economizar e pra ter um porta-malas gigante, mas
arruinaram, entre aspas, um pouco do visual. É porque quem gosta da aparência da roda se destacando, igual eu, né? Porque é gosto. Eu não tinha percebido que eu tinha esse gosto. Eu fui perceber vendo Fastback. Sim. Porque eu fiquei olhando, eu falei assim, cara, tem alguma coisa que não tá harmonizando aqui. Aí eu falei, não, essas rodinhas estão parecendo a rodinha de brinquedo nesse carro. E aí é isso mesmo. Agora, com a sua explicação técnica, dá pra perceber que é isso mesmo. É bizarro porque é uma coisa muito sutil. E às vezes tem alguns carros que a gente bate o olho e fala, que negócio esquisito, mas por quê? E aí não consegue entender. E aí eu, com essa visão do design que eu tenho por causa da faculdade, eu consigo identificar esses detalhes assim, e eu explico pra galera, tipo, você acha esse carro estranho por causa disso. E às vezes é uma coisa muito sutil. São pequenos incômodos, que nem eu até reparei que tem o Camaro aqui no logo. O Camaro, quando restilizou, ele tava com o logo no meio do para-choque. Todo mundo olhava aquilo e falava, que porra é essa? E era só o logo no lugar errado. Aí eles trocaram pro logo no lugar certo, passou. Por estranheza. E são coisas que tá no subconsciente da pessoa. Total. Que fica incomodando, né? A pessoa, ela não sabe por que tá incomodando ela. Aí fica olhando assim até você descobrir, não, mas, porra, é isso aqui. E era uma coisa simples, né? Sim. E voltando, o design usa muito isso também pra vender, né? Claro. Cria a sensação de necessidade ou de... Porque o Fastback, ele é um carro que, usando ele de exemplo de novo, como ele parece mais caro, como ele parece de um segmento superior, a pessoa vai falar, nossa, eu tô sentado na carne seca aqui com esse carro. Tem muito mais status. E é coisa besta, é um cromadinho, é um logo preto, é um negócio diferente ali, a pessoa acha que ela tá no carro topíssimo. É um plástico sensível ao toque. É plástico, mas aí você passou a mão e fala, pô, a Jeep faz muito isso, né? A Fiat com a Jeep. Eles pegam um plástico, elas pegam o Renegade mesmo, é plástico, mas ele só emborrachadinho. Ele é emborrachadinho, você fala, pô, olha que carrão. Eu tenho um, por isso que eu posso falar. Eu comprei muito nessa pegada aí. Pô, esse carro aqui é top, olha, ó baratinho, mas é top. Eu gosto muito do Renegade, inclusive, gosto muito dele. É um carro muito carro gostoso. Pra quem gosta, né? É um carro que é feito pra quem gosta. Sim. Porque assim, quem não gosta, odeia. O seu é 1.8? O meu é 1.8. Ah, é por isso. O carro vira meme porque a galera, o 1.8 ele é manco e gastão. Aí o pessoal fala, tô de Renegade, vou andar na praia com 4x2. Atola na primeira coisa. Pô, não dá, né? Agora pega o Trailhawk 4x4, tanto diesel quanto 1.3 que tem agora, o bicho sobe parede. Mas o pessoal quer andar de Renegade 1.8 na praia. Não, mas o que acontece? Falando dele especificamente, eu comprei sabendo que eu tava comprando. Aí que é o ponto. Você entendeu? Eu sei que eu só posso ir em shopping com ele. Subir a rampa do shopping. Se pegar uma pocinha d'água, dependendo da poça, eu não vou. Eu sei o que eu faço com o carro. Se você compra porque é Jeep, achando que é um Jeep, você se lascou. Entendeu? Você não comprou o Trailhawk, você lascou. Porque o Trailhawk é um demoninho. É porque é um outro carro, né? É um outro carro, é preparado, é outro carro. É um Jeep mesmo. Sim. O Renegade não, ele é um carro com cara de Jeep, mas pro jovem ali que não faz trilha. Mas eu tô falando do Renegade Trailhawk, a versão Trailhawk dele. Sim, não, então, mas é isso que eu tô falando. Ele realmente é um Jeep. Sim, o Trailhawk é um Jeep. Sim. O Renegade 1.8 e tal, ali não. É um carro pra cidade, né? É um carro pra cidade. É um carro pra cidade. Até tem um comediante, esqueci o Fausto lá, ele fica brincando, a René Monstras, não sei se você já viu. Não. Ele é muito engraçado, ele tem uma Renegade, outro dia ele parou o carro numa pocinha d'água e falou, atolou. Mas a René é monstra, ela tem que sair daqui. Cara, uma pocinha d'água. Não. Mas é isso, cara. O seu programa, lá o Automais, você concilia ele com sua página no TikTok ou não? Você tem... Elas são diferentes, independentes? Acho que as coisas todas se conversam, porque assim, além de apresentar o programa Automais, eu também sou editor do site. Então, todas as notícias que tem no site ali... teve uma época que eu tava sozinho e agora a gente tem um repórter também, que é o Léo Alves, que tava cuidando de produção ali, agora ele tá cuidando com o site junto comigo. E toda semana eu testo um carro para o site. Então, tem a avaliação completa do carro lá. E aí eu aproveito esse carro que eu tô para fazer os conteúdos que eu faço para redes sociais. Então eu faço o resumão, que é um resumo... Antes era 1 minuto e meio, agora dane-se o tempo. Mostrando um resumo básico do carro que ele tem e os 5 coisas, que é o que eu mais gosto de fazer, que eu mostro 5 pontos positivos e 5 coisas irritantes. E geralmente são coisas que me irritam. Às vezes é coisa besta, tem gente que fica indignada com isso, mas é coisa besta. Se me irritou, eu coloco lá. E são os carros que são para avaliação no site.
pro programa, antes a gente conciliava. Agora, a partir de agora, dessa temporada 2023, os conteúdos pro programa serão uns e pro site pro outro. Por conflito de agenda, pra ficar mais fácil, porque eu não moro em São Paulo, a equipe fica toda aqui pra gravar, às vezes dá uns trâmites, mas muitos carros que eu testo pro site também vão pro programa. E aí varia, tem vezes que o vídeo é comigo, tem vezes que é eu com o Marcelo Santana, eu com o Cássio Cortes, às vezes só o Cássio, então varia nessas situações, mas em geral Aliás, tudo se conversa. O Cássio Cortez tá feito o convite pra vir pra cá, viu? Mas daí o Cássio tem que vir também. E, assim, tocando no assunto, falando de teste de carro, como que você tá vendo hoje a questão do carro elétrico no Brasil? Não no mundo, porque o mundo, sim, é outro pegado, mas no Brasil especificamente. Olha, o carro elétrico pro Brasil, muitas montadoras não gostam do que eu vou falar, mas eu acho que no Brasil não funciona o carro elétrico. Por quê? É caro demais. O Brasil não tem nenhum tipo de incentivo. Tem a isenção de rodízio e um tequinho do IPVA. Não adianta muita coisa. E o carro elétrico mais barato do Brasil custa 145 mil, que é o Jaque JS1. Então não é um tipo de carro acessível. É caro demais. E você tem uma falta de estrutura muito grande. Aqui em São Paulo é até mais tranquilo, mas em Campinas tem, de verdade, assim, público tem 2 carregadores. Um que sempre tem leaf da locadora lá, parado, toda vez tem algum leaf carregando lá, e um outro que é num lugar meio complicado de estacionar e o carregador não é tão rápido. Então, quando você sai da cidade de São Paulo para outros lugares, você começa a enfrentar problemas de estrutura. Eu, no meu prédio, não posso carregar carro elétrico. Uma vez eu carreguei um carro elétrico, vi um morador surtado, tirou o carro da tomada, emitiram um relatório de um advogado falando que se eu carregasse carro elétrico, eu explodia o prédio. E era um Peugeot 208 elétrico. E a base técnica é pra... Vozes da mente. Entendi. A base técnica dele foi essa. Não, o relatório de um advogado sobre parte elétrica, Sim, né? sim. Tá sabendo legal. O carro elétrico, ele acaba sendo o que ele é hoje, para ricos. Então, assim, Verdade. você tem... Quais que são os carros elétricos mais vendidos? Volvo XC40, Porsche Taycan, o Kwid e o EJS1 estão até que vendendo bem. Mas a maioria são carros mais caros, porque essa pessoa tem carregador em casa, tem carregador no trabalho, não precisa se preocupar e são carros de autonomia grande. Agora, como que você vai pegar, sei lá, o cara que tá juntando dinheirinho para comprar um Onix, dar para ele um Kwid elétrico, sendo que ele não tem onde carregar? Até o próprio caso do Leaf que eu falei de locadora. Sim. O cara trabalha como Uber, ele não vai conseguir carregar na casa dele e não dão um suporte para ele carregar. Então ele tem que ficar usando o sistema público de carregamento. Então, enquanto não for resolvida essa questão de estrutura para carregamento de carro elétrico, como a gente tem hoje posto de gasolina, vai ser muito ruim a adesão total do carro elétrico. E a outra questão não tem incentivo para esse tipo de carro. E para o Brasil, algumas marcas estão investindo nisso, principalmente Toyota e Volks, que é híbrido a etanol. Porque o ciclo do etanol, para a produção dele, ele praticamente é limpo, né? Porque toda a produção ela acaba se compensando em emissão de carbono e tudo mais. Você tem emissão quase zero de CO2. E o carro híbrido a etanol, você vai ter a vantagem de que vai estar usando um combustível que ele está num ciclo renovável e com a adição de energia, e a energia no Brasil ela é produzida de maneira limpa. Mas quando você não tem como carregar esse carro, você vai ter motor a combustão. Então, para o nosso país em específico, eu acho que o híbrido a etanol seria a melhor solução. O mundo ideal, o carro elétrico aqui seria muito melhor que na Europa e na China, porque na Europa e na China as matrizes de produção energética são sujas e aqui é limpa. Verdade. Mas sem incentivo governamental para redução de preço desses carros, para incentivar a montadora a produzir, porque não tem um carro elétrico produzido aqui no Brasil. Ninguém produz. Híbridos, os únicos híbridos que produzem é a Toyota, com o Corolla e com o Corolla Cross. Fora isso, ninguém mais faz. Então, enquanto não tiver um olhar diferente para esses tipos de carro, acho que não rola. E como que você vê depois o segundo dono desse carro? Você chegou já a fazer alguma coisa específica com o segundo... A pessoa que comprou. Uhum. Então, assim, o carro desvaloriza, Sim, né? Ele normal. tem a vida útil de bateria igual celular. Uns 10 anos, a maioria. Então, aí, por exemplo, o cara ficou 6, 7 anos com um carro que ele pagou 500 mil reais. Aí ele vai vender por quanto? E esse segundo dono, o que ele vai fazer? Porque a bateria já era, boa parte dela. E o custo da bateria é 60%, 70% do valor do carro, né? Às vezes até mais, às vezes é o mesmo valor do carro. Então. Ainda não sabemos o que vai acontecer, porque a popularização de carro elétrico no Brasil está rolando agora. Sim. Então os primeiros carros elétricos estão para completar 10 anos.
praticamente os carros vão acabar se tornando descartáveis, né? Porque chegou o fim da bateria, ou você troca a bateria inteira, e aí tem um custo igual ao valor do carro, então acaba não compensando, ou joga ele fora. Algumas marcas lá fora, eu fiz uma matéria recente disso da Peugeot. A Peugeot quer que os carros deles duram 25 anos. Para isso, quando houver uma troca de um carro da Peugeot, eles recolhem esse carro, trocam bateria, porque na Europa vai ser tudo elétrico a partir de 2030, né? Trocam bateria, trocam até estofamento, coisinha que tiver rasgada e manda para revenda. Que vai ser uma maneira de você perpetuar o ciclo do carro e ele ser mais durável do que o elétrico do jeito que é hoje. Essa ainda é uma grande interrogação que eu tenho na cabeça. Como que vai ser o segundo, o terceiro dono desse carro? Porque assim, você investe uma grana, né? É caro. É caro. E depois, esse valor, sim, você consumiu, óbvio, né? Uhum. O custo para manter o carro é menor, energia é menor, manutenção é menor. Então, assim, você tem um custo menor de manutenção do carro. Porém, na revenda, cara, o carro perdeu o valor praticamente todo. Sim. Né? Porque quem tá comprando aquele carro sabe que tá levando um presente de grego, né? Porque a bateria ela tem o tempo dela de desgaste. Porque aí, você compra um carro 2013, se ele tá, sei lá, com 60 mil quilômetros rodados, tá novinho. Sim. Agora, você compra um carro elétrico de 2013, mesmo com 60 mil quilômetros rodados, a bateria com o tempo ela desgastou também. Então já não vai ser um carro que você vai confiar, porque acabou a garantia da bateria. E a bateria custa uma fortuna, então imagina só prejuízo. Isso é realmente uma pergunta que eu ainda não sei responder. A gente conversou com Roberto Saldo, que é especializado em mecânica elétrica de carro elétrico. Ele falou que dá para trocar os LEDs da bateria e tal, mas mesmo assim, se você pegar a bateria do carro, ela tem tantas linhas de LEDs queimadas, você consegue trocar só essas linhas e a bateria volta a funcionar. Mas mesmo assim, as outras já estão... Porque a gente sabe, a gente trabalha com peça, né? Quando você troca ali um amortecedor, os outros 3, mesmo que naquele momento... Mesmo que naquele momento eles não vão ter vida útil igual. Exatamente. E carro adora, assim, trocou uma pecinha, as outras vão tudo junto, vamos quebrar junto e vai. Porque é vida útil, né? Não tem jeito. Chegou naquele limite da vida útil, é assim. E o carro elétrico é essa coisa. Meia que fica esse... Né? O pessoal na Europa é uma outra mentalidade também, né? Eles já pegam... Tem projetos com Leaf que eles pegam bateria deles e transformam em gerador para hospitais, no break, essas coisas. Então, já tem um uso pós dessa bateria. Mas aí o carro vira sucata, basicamente. Exato. Não tem... É o que tá acontecendo com o celular, né? Você compra um celular, você paga, sei lá, 8 mil reais no celular. Aí, cara... Você passou 5 anos, tá bom, você vai lá, o cara lá na loja dá 3 conto pra pegar as peças e já era, o carro vai acontecer isso. Né? Pior que é só se for Apple também, né? Porque outras marcas... Já era. Eu tive celular Android por muitos anos, agora eu troquei por causa de redes sociais, não tem jeito. Sim. Mas os Androids, você paga caro pra caramba, depois ele vira lata de lixo. O iPhone ainda consegue revender. E com carro elétrico, não vai rolar isso. Eu acho que dependendo das marcas que a gente tava falando, né? Você pega algumas marcas que estão se especializando em elétrico. Talvez, com algum programa que elas façam, até vá. Mas a maioria eu acho que vai ser tipo outras marcas que não for Apple de celular. Vai ser. Porque se ela não fizesse esse processo de renovação do próprio carro, esquece. E o brasileiro, ele... Sim, aí falando de gosto, que a gente fala lá atrás. Você fez até uma brincadeira aqui. Só ia ter carro manual turbo. Então. Porque o brasileiro lá antigamente era assim, carro manual, falava de automático. Não, mas eu quero dirigir o carro. Quero cambiar o carro. Hoje, vem mudando. A juventude hoje, ela tá acostumada com carro automático. Sim, tá? a juventude prefere o automático, inclusive. Pela conveniência. Pela conveniência, então, exato. Vejo o meu filho tá tirando habilitação, né? E aí ele vai lá na autoescola, ele dirige um Up manual. Aí ele vem em casa, Renegade automático. Pra treinar. Aí ele fala, pô, pra que inventaram aquilo? Eu falo assim, não, você tem que aprender daquele jeito que se dirige um carro. Isso aqui não é dirigir. Isso aqui qualquer um senta aqui e mexe o vai embora. Eu falo isso pra todo mundo quando pergunta, qual que é o primeiro carro que eu compro? Pedindo dica de primeiro carro. Eu sempre falo, compra um carro manual. Porque se você dirigir um carro manual, você vai dirigir qualquer coisa. Mas querendo ou não, o futuro vai acabar sendo dos carros automáticos. Eu amo carro manual, mas eu recentemente troquei meu Up num Kicks, porque
trisal de câmbio automático pra ficar um pouco mais cômodo. E minha mãe que acaba usando mais meu carro do que eu, porque eu sempre tô com o carro de empresa testando. Mas eu até falo que se eu morasse em São Paulo, eu não teria um carro manual nem de graça, porque o trânsito é um inferno. Pega a Marginal Pinheiro 6 horas da tarde com câmbio manual pra ver se você não chega no final do dia com o joelho doendo, ciático gritando. É assim mesmo. E você vai ficando mais velho, Vai piorando. Aí você fala, caraca. E eu, quando era moleque, eu lembro muito bem. Às vezes falava assim, carro automático. Que porra de carro automático eu quero. E hoje em dia, assim, carro elétrico, não, eu quero um V8. Mas isso eu falo muito. As pessoas acham que todo carro elétrico é chato, mas assim como existem carros a combustão chatos, existem carros elétricos chatos e carros elétricos legais. Você fala assim, nossa, imagina um carro V6. Você já dirigiu um Camry? Dá sono e tem um motor V6. Dá vontade de dormir dirigindo aquele carro. Assim como tem carros V6 super legais. Tem carros elétricos que são porre pra dirigir, tem carros elétricos que são insanos, mesmo que ele seja só elétrico. Então acho que tem diversão pra todo mundo. Quem quer diversão tem, quem não quer. Sim. E assim, a diferença do carro elétrico hoje, até você assistir a Fórmula E, você vê, pô, é legal. Só não tem o barulho. Sim. Não tem barulho nenhum. Tem o barulho você escuta os pneus raspando no chão, aquele... E algumas marcas agora estão colocando... Eu gosto, tem gente que não, mas eles estão colocando simulador de som nos carros. Então produzem barulhos que você sabe que são artificiais, mas que eles... Nossa, vou parecer marqueteiro agora. Eles complementam sua experiência na hora de dirigir. Porque você escuta aquele barulho crescendo e parece barulho de nave espacial. Assim você fala, caraca, que legal! Um dos barulhos mais bonitos de carro elétrico que tem é do Audi RS e-tron GT. Que uma vez a gente tava no evento de lançamento dele, ele tem tanto som pra quem tá dentro quanto tem quem tá pra fora. E aí o pessoal passava com ele rasgando na reta, você só escutava ele passando. Você sabe que não é um motor. Sabe que é um barulho de uma coisa elétrica. Sim. E é legal mesmo assim. Cria uma experiência divertida. Sim. Então, porque você pensa, pô, o cara que dirige um Corolla no dia a dia, ele tá se lixando pro ronco do motor do carro dele. Então, pra esse público aí, tem um carro silencioso, beleza, mas pro cara que sai de um 911 e vai pra um Taycan, ele já quer um barulho. O cara do RS e-tron GT também, então... o cara que tem um Mustang também. Também. O cara que tem um Mustang, ele quer o barulho. Ele comprou aquele carro, assim, é uma experiência total do carro. Não é só o carro em si. É uma experiência, né, que ele tá comprando. Ele tá pagando por isso. Aí você vai e compra um carro elétrico, aquele barulhinho do motor elétrico xoxo. Aí, porra, não tem a experiência completa, E a Ford vai trazer o Mustang elétrico, né? Vai trazer o Mach-E, já confirmaram pra esse ano. Esse ano a Ford vai ter uma cacetada de lançamento. Fui conhecer a F-150 agora, vão trazer ainda a Maverick híbrida, nova Ranger, o Mach-E, e tem mais uns outros lançamentos aí que eles ainda não divulgaram. Pra galera que achou que a Ford ia estar extinta do Brasil... Isso é uma coisa que me irrita muito. Polêmico, assim, e, cara, nada a ver, né? Porque, de novo, aquele assunto que eu falei de marca não é ONG. A Ford há anos estava tendo prejuízo no Brasil. Sim. Anos e anos e anos e anos. O EcoSport era ruim pra caramba. E o cara é um carro competente, só que eram carros de volume que precisavam de alto volume para ter lucratividade. A Ford vende a maioria dos carros para locadora, mas a locadora vira um lucrinho minúsculo. Compra direta, né? Então, e aí não tem como. E a Ford no Brasil, ela sempre foi muito regida pela matriz americana. Muitas cagadas que aconteceram com a Ford no Brasil foram pessoas aqui dentro da Ford falando, não vai dar certo, não vão fazer assim, não sei o que. Chegava a matriz e falou, eu que mando, faça. Então muitas cagadas aconteceram nesse esquema. Não conhecer o mercado brasileiro. E não querer conhecer. Não fazem o mínimo questão. A matriz não confiava na expertise da galera no Brasil. A GM já é diferente, né? Totalmente diferente. Uma marca que é totalmente diferente disso, que tá chegando agora, é a GWM, a Great Wall. Eles confiam tanto na galera brasileira, porque assim, eles contrataram gente de peso de todas as marcas, trouxeram pra lá, e falaram assim, o que vocês sabem fazer? Façam o melhor. Eles estão mudando muitas coisas nos carros pro Brasil, porque sabe que o brasileiro não gosta de cromado, então põe negócio preto. O logo tá muito grande, diminui porque o brasileiro não gosta. A roda assim tá pequena, troca. Então, eles estão ouvindo o que o brasileiro quer. E a Ford no Brasil, ela demorou pra... Aliás, nunca fez isso, porque a matriz é a cabeça dura. E aí, prejuízo. A matriz chegou e falou, vamos fechar as fábricas. Fechou tudo. Fechou na Índia também. A Ford na Índia é pior, porque na Índia, eles encerraram a operação. Não existe mais Ford na Índia, nem como importado. Caraca, isso eu não sabia. Eles fecharam um pouco depois da gente. Tanto que o EcoSport, o último EcoSport produzido no mundo foi lá. Ele era feito aqui no Brasil, na Rússia, na Índia, na China e na Romênia. E aí foi parando aos poucos. Lá foi o último país até o EcoSport. Fecharam tudo. Aqui eles perceberam que dava para continuar trazendo, porque a marca era muito forte. A Ranger vende super bem, mas como uma importadora. E aí eles pararam de fazer carros que eram
pra trazer carros bons pra caramba. Sim. Tirando o território. O resto dos carros são muito bons. Mas assim, o Bronco é um carro fantástico. Eu passei o final do ano com a Maverick, ela é incrível. Puta carro bom. A Ranger, mesmo velha, é a melhor picape média que tem no mercado hoje. Na minha visão, a F-150 tá vindo Muito com preconceito ela sofre, coitada, pro interior. Você vai assim pro Mato Grosso, pra Rondônia, eu tava em Rondônia essa semana, o pessoal tem muito preconceito com a Ranger. Eu não sei de onde saiu, porque a Ford sabe fazer picape, né? É um negócio deles, né, cara? A F-150 é o carro mais vendido do mundo há anos, dos Estados Unidos. Não mais que agora é o Corolla, né? Mas por anos foi o carro mais vendido do mundo. Então os caras sabem fazer caminhonete. Sim. A Ranger é muito boa. É que às vezes o brasileiro é muito chato em questão de fama do carro. A marca dá uma escorregada. É porque o negócio é Hilux. É. Você fala com os peão lá, tudo é Hilux. Verdade. Você vai, é Toyota Hilux pra tudo que é canto. Né? Os que tem caminhonete, né? E a Ranger é muito top. É um baita num carro. Sim, eu gosto muito da Ranger. Eu também gosto da Ranger. E agora, eu vou fazer uma pergunta auspiciosa. Você acha que vai vender mais a F-150 ou a Ram 1500? Sabe o que tá acontecendo? Não é a Ram 1500 que vende mais de todas as Rams. É a Sim, 3500. Mas eu acho que as duas ficam no mesmo... A F-150 elas estão juntas ali. É. É porque o que eu tava pensando assim, a 2.500 e a 3.500 vendem mais do que a 1.500. Sim. A Classic veio agora pra vender junto também. Mas o problema é que ser gasolina e não pode vender elas diesel aqui no Brasil. É. A F-150 tem uma fama muito boa, mas o pessoal ainda tem essa chatice com Ford, como você falou. Principalmente por causa desse, desistiu do Brasil, que não desistiu porra nenhuma. E a Ram tá crescendo numa fama muito grande. Sim. E vai vir a Dakota agora. Então, eu não apostaria minha ficha nenhuma nem outra, porque as duas A são muito Dakota já teve aqui, né? Lá atrás, Teve. quando a marca veio pro Brasil, ela já veio com a Dakota Sim. também, né? É que esse nome Dakota não é oficial, é o projeto 291, que estão chamando de Dakota, 291 e 1200, que vai ser uma picape monobloco, em vez de ser chassi sobre carroceria, monobloco baseada na Toro, maior, produzida no Brasil. Vai ser o primeiro carro da Ram produzido no Brasil e vendido no Brasil. E desenvolvido no Brasil. E vai ser uma picape média para ficar acima da Toro e brigar com as médias, só que sendo monobloco, em vez de ser chassi sobre carroceria. Para ser mais luxuosa, uma pegada mais urbana. Ela vai brigar com a Ranger, Vai. com a Hilux. Só que em vez de ser chassi sobre carroceria, monobloco. Em vez de ter acabamento de plástico, vai ser inteiro de couro. Foi uma informação que eu consegui, uma fonte que me contou ali um segredinho, fiquei feliz. E vai ser um carro com pegada mais luxuosa. Mas entre F-150 e 1500, eu não sei qual que eu apostaria. Eu acho que as duas vão vender bem. O brasileiro tá louco com essas caminhonetonas grandes. Sim, cara. Eu tive na AgriShow no final do ano passado, eu tinha uma F-150 lá. Porra. É bonita, né? Nossa senhora. Aquele carro é carro de sonho, né? Mas Pra quem gosta de caminhonete, Sim. quem gosta, né? Porque tem gente que não gosta. Eu não gosto. Então, a minha mulher odeia. Eu falo de caminhonete com a minha mulher, ela odeia. Tanto é que aí a gente chegou no meio termo e tem o Renegade. Eu não gosto de caminhonete porque, assim, apesar de eu ser grande, que eu tenho 1,87 m, eu não gosto de carro grande. Eu tinha um Up e pra mim tava ótimo. Eu gosto de carro pequeno. Quando eu tô com carros muito grandes, eu falo, qual que é a necessidade de eu estar num trambolho desse tamanho? E recentemente eu testei a Ram Classic. Ela não cabe na minha garagem. Eu tive que parar na vaga de visitante do meu prédio. E eu entalei com ela no estacionamento do Burger King. Então, assim, todo lugar que eu ia, eu tinha que ficar planejando se cabia, se eu ia estacionar, se eu conseguia. Então, eu acho inconveniente um carro tão grande. Esse trabalho que te deixa assim com o carro Incomodada. grande. É exatamente isso. É você ter que pensar em todo lugar que você vai. Aí depois, quando eu troquei ela, ainda não sei. Quando que esse vídeo vai sair? Depois do carnaval, né, que vocês falam? Então eu já posso falar. Eu troquei a Ram Classic por uma Frontier. E aí eu, andando com a Frontier, foi a primeira vez que eu pensei que uma caminhonete média era pequena. Porque eu falei, nossa, cabe nos lugares e ainda assim era um trambolho. Depois troquei num carro menor, eu falei, não, agora tá bom. Agora eu tô com um carro de tamanho decente, porque eu consigo entrar em todo lugar, é mais ágil. Pra quem gosta, é um prato cheio. A Ram Classic é sensacional, mas é inconvenientemente grande. É grande. A Nissan tá investindo também bastante, né? Você falou da Frontier, eles estão investindo bem aqui, né? Pro Brasil, então. A Nissan agora reorganizou a aliança deles com a Renault. E aí já anunciaram que vão produzir uma picape na Argentina. Provavelmente concorrente da Toro. Porque já meio que confirmaram a nova Oroch, nova geração da Oroch. E parece que vai ter uma prima ali da Nissan também, desenvolvidas juntas. A Nissan no Brasil ainda não tem aquela boa fama igual Sim. Honda e Toyota, não sei porquê, mesmo sendo japonesa. Mas... Será que não é por causa da Renault? Não. Muita gente sabe, né, que elas são parceiras, né? Mas acho que nem tanto. Acho que é porque a
a Honda e a Toyota fizeram a fama deles antes. E a Nissan veio mais Porque fraquinha. a Suzuki também nunca deslanchou aqui, né? A Suzuki chegou a importar uns carros e também nunca... A Suzuki hoje só tem o Jimny. É. Não tem mais nada. Mas é que a Suzuki também sempre foi baixo volume. A Mitsubishi, mais ou menos também, mas a Mitsubishi é uma coisa muito à parte, porque eles apostam muito no off-road, então eles têm essa boa fama nessa área. Sim, ou no Lancer, né? Ah, mas é aquele cara é triste, né? Tirando o Evolution, o Lancer 2. Nossa, uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, quando eu trabalhava no Itaim Bibi, foi um cara que tinha um Lancer 2.0, ele botou escape nele, só que o carro é CVT e não simula marcha. Aí ele saía do sinal assim... Aí eu olhava e falava, meu Deus do céu. Ou necessidade de chamar atenção. E tava com um aerofólio gigante preto, com um neon embaixo, escape tamanho de um cano de PVC. O Braia ali tava pegando fogo no Itaim Bibi. Nossa, eu olhava e falava, que tristeza. É meio assim, né? E o pior é que dono de Lancer normalmente gosta de fazer essas coisas. Você vê Lancer com aerofólio. Que eles acham que compraram o Lancer 2.0 CVT, acham que deu o Evolution. Exatamente. Igual o dono de Up. Eu já fui um dono de Up, mas eu não defendo o dono de Up, porque dono de Up é uma desgraça. Acha que tem um Porsche 911 e tá com um carro pequenininho. O meu Up de mecânica era original, mas o escapamento dele tava mexido. Não vou negar, não. Eu tenho um amigo meu que ele tem um Up. E aí ele foi andar até... Final de semana ele vai saber que eu tô falando dele. Foi andar semana passada na Granja Viana. Com o Upzinho. E fez vídeo. E entra nas curvas. Porra, legal, é um Up. Bacana. O Up é um carro divertidíssimo, só que o ego da galera dona de Up é estratosférico. E aí eu via, tipo assim... E o pior é que, assim, é um jogo de dois lados também. Porque quando você tá dirigindo um Up, sempre tem alguém que fala... Eu vou dar pau nesse carro. E aí dá farolada e toma. Então, assim, eu algumas vezes também, assim, vieram dar farolada atrás de mim e eu deixei a pessoa pra trás. Outras vezes minha mãe fez isso. Ela já tirou racha com o meu Up algumas vezes, no plural. O carro, eu fui um dos primeiros a comprar, porque eu comprei ele logo no lançamento, TSI. Aí é um carro bom, né? É muito bom. É um carro muito bom, de mecânica ele excelente. É muito bom. Não é um Porsche 911, não é um esportivo, mas é um carro divertidíssimo. Principalmente que você tá com a cara. Principalmente por isso. Por ele ser pequenininho, tudo parece que é muito rápido. Aí ela chegou em casa assim, toda pimpona, toda se achando. Dei pau num Fusion 2.5. Aí o quê? Ela, dei pau com o Up. Ela ficou toda felizona. Aí ela olhou pra mim, não faça isso. Primeiro se gabou, depois se dá. Ela depois, não faça isso com seu carro. Você acha que eu não vou fazer? Ela, tá bom. E saiu, mas ela tomou, dei pau num Fusion, dei pau num Fusion. É isso aí. Eu tava falando com meu amigo, ele lá na Grande veio um Chevette na frente dele, tem os vídeos o Rodrigo, sabe o Rodrigo Orgoni? Sei. E ele, eu falei, cara, parabéns, cara, você andou na Granja Viana com o Up, legal. Não, porra, foi da hora. O ego automotivo é complicado. Eu dou risada. E quem gosta de carro, gosta muito de carro. Não tem ninguém que gosta assim, ó. Eu gosto um pouquinho. Ou você não gosta. Sim, você não liga, né? Ou você gosta ou você tanto faz. Você não liga. Carro, beleza. Ou você gosta muito de carro. E geralmente o dono do carro defende o carro até dizer chega, não importa que carro ruim seja. O que eu já vi de gente defendendo Fiat Duologic, Volkswagen Emotion, que assim, nem Jesus perdoa esses carros. São ruins demais, mas a galera que tem fala, meu carro não dá tranco, é uma maravilha pra dirigir. É porque você não dirige um automático de verdade. E porque você tem esse carro e tem que defender pra vender. Uma hora você vai vender ele. Você não pode falar que é uma merda, que senão você não ganha nada. Sempre que alguém pergunta desses carros automatizados de embreagem única, você compra boa, eu sempre falo, é tão bom quanto você arrancar o braço sem anestesia. Você tem essa opção. Eu preferiria arrancar o braço. É verdade. Mas é aquilo que a gente falou, pra tudo tem mercado. Sim. Né? Tem o mercado desses caras, né? Mas a galera tá biruleibe, né? Mas tem. Mas tem os biruleibe. Tem. Senão não vendia. É igual, a gente tá... Fala assim, a gente voltando lá no assunto, por que a marca lançou esse negócio aqui? Isso aqui, que é umas coisas que a gente fala, isso não vai vender. E vende. Né? Aí você fala, não vai vender. O Kwid mesmo, quando lançou, eu fiquei mais empolgado. Tá numa época que eu tava querendo comprar carro. E eu via propaganda lá, o SUV dos compactos e não sei o que, e tarará. Aí eu falei assim, vamos ver. Aí a minha esposa depositou o milão que tinha, né, na pré-venda pra garantir o carro, não sei o que. Beleza. Aí a gente foi na concessionária ver. Na hora que
que eu entrei no carro e já falei, mano, não é possível. Não é possível que os caras fizeram tudo isso pra vender esse carro. Aí saímos pra andar com o carro. Muito marketing pra pouca entrega. A minha esposa cismou. Ela cismou com o pino da porta. Sabe o pino? O pino o de trancar a porta. Ela falou, isso aqui é do Fusca. É desse jeito. Isso aqui é do Fusca. E ela falou pro vendedor, isso aqui não é igual do Fusca? Daí ele pegou e falou, não. Os carros, ela falou, não, eu tinha um Celta e não tinha isso. Desse jeito. Meu Deus. Puta, aí saiu de lá, eu não vou comprar esse carro. Eu não vou comprar. Eu falei, não, beleza, tá bom. Mas vende. Eu achei que não ia vender, e vende muito. Vende bem porque o Kwid, ele, no que se propõe a fazer, ele é muito bom. Porque ele é um carro para ser barato de comprar, de manutenção e de combustível gastar pouco. Quando você dirige... Eu gosto de pegar o Kwid porque é um carro que chega no limite muito fácil. Então você anda nele no limite o tempo todo e tá divertido por causa disso. E eu acho ele mais digno do que o Mobi. Sim. Agora chegou o C3 é um carro bem melhor que o Mobi do que o Kwid. Bem melhor. Então, assim, eu recomendo para as pessoas irem pro C3. Mas o Kwid, no que ele se propõe, não falando que é SUV dos compactos, porque ele não é. Ele é um hatch subcompacto. Mas eu vi um comparativo dele com o Uno, Uno antigo. Ele tem as medidas parecidas com o Uno. Sim. A ideia é bem essa. E assim, o Kwid, pra ser o primeiro carro, um carro de trabalho pro dia a dia, tá ótimo, é melhor do que você comprar um Celta velho. Sim. Não, e realmente, é o que você falou. Eles se propõem aquilo e quem comprar, tiver consciência que tá comprando aquilo, isso é não pra comprar um SUV. Não, aí não. Né? Aí você fala, porra, não, aí vocês pegaram muito pesado na mão, né? Eu vivo zoando a Renault quando acontece isso. Isso é marketing, né, cara? O que eu gostei da Citroën que eles fizeram com o C3, que eles falaram que é um hatch com atitude de SUV. Porque ele tem elementos que lembram os SUVs. Então eu achei muito honesto. Aí quando eu gravei os 5 coisas do C3, eu falei isso. Falei assim, essa atitude da Citroën foi muito honesta de falar isso. Ao contrário da Renault, que chama o Kwid de SUV dos compactos, que de SUV não é nada. E o Kwid elétrico, que eu vi que você gravou, a gente até separou o vídeo. Mas se o pessoal quiser colocar aqui, ó, só pra gente ver, se puder fazer vídeo do Renault Kwid. O Renault Kwid elétrico. Eu vou dar um spoiler. Eu gravei com o Renault Kwid elétrico, vai sair no Automais, gravei com ele até ele morrer. Que legal. Vai sair em breve. É o mesmo Kwid que você gravou esse vídeo? Não, é outro. Tem que ver qual vídeo que vocês pegaram. É esse aí. Não foi esse, foi um branquinho. Esse acho que foi na Grande Viana? Foi no cartódromo. É onde meu amigo andou com o Up? Foi muito divertido andar com o Kwid aí, porque ele é pequenininho e o elétrico ele acelera rápido, então... Mas não foi exatamente esse, porque esse era verde, o que eu gravei era branco, até acabar a bateria. Mas era o mesmo carro. É bom porque, na verdade, o Dacia Spring, que é a versão europeia do Kwid elétrico, é produzido lá na China também. Só que em relação ao nosso Kwid brasileiro, ele tem algumas mudanças de design. Começa aqui pela grade frontal, que tem um visual bem diferente, porque aqui está a portinhola de carregamento elétrico. Outro detalhe é aqui na parte interior do para-choque. Esse daí foi quando o carro tinha acabado de ser lançado e a gente teve o primeiro contato com ele, né? Então aí são os eventos de lançamento que a gente dirige o carro pela primeira vez, aí depois de um tempo a marca empresta pra gente rodar uma semana. Aí quando eu rodei com ele uma semana, aí que eu fiz o teste. Eu gravei no ano passado, finalzinho do ano passado. Foi o penúltimo carro que eu peguei antes da virada. Legal. Essa é uma diferença, né? Que Galera fica maluca com esse negócio. Mas vocês que são da parte mais mecânica, vocês entendem por que é a necessidade ali. Porque 3 parafusos para um carro com pouco torque não vai resultar ali em problemas de segurança nem nada. A marca economizou. Pensa que um parafuso a menos em cada roda é uma roda que eles podem fazer no próximo carro. Exato. Então, e fora que você olha isso, fala assim, pô, mas economizar num parafuso, cara, num volume, o parafuso, a gente trabalha com peça. Obrigado, pessoal. Já tá bom o vídeo. Brigadão. Vai dar problema de direito autoral do YouTube. Já deu tempo já, pessoal. Valeu, obrigado. Aí, valeu, brigadão. A gente trabalha com peça, a gente sabe o custo que é um parafuso. Sim. Né? E principalmente parafuso de roda. Sim. Né? Que assim, é baratinho, tá beleza, mas no volume que você vai produzir, faz diferença. Uma coisa que
que é estranho também, quando o cara fala assim, esse carro falar do Nissan Kicks. Esse carro ter freio a tambor na roda traseira. Pô, os caras economizaram no freio a tambor. Por que não pôs um freio a disco? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Isso gerou uma polêmica com o Polo agora, quando ele foi restilizado, que ele perdeu o freio a disco traseiro, e com o Fastback e com o Pulse, que não tem freio a disco traseiro. São carros que não tem necessidade disso. São carros leves, são carros que não tem tanta potência assim. Ah, beleza, os Abarth tem 185 cavalos, mas são carros leves. E o freio a tambor dá conta. Você vai ter menos manutenção, menos custo de produção, eficiência igual, porque a marca não enfiou o freio a tambor e falou assim, dane-se, se bateu o carro, chama o seguro. Lógico que não. Eles testaram a caceta do carro. Eles sabem o que eles estão fazendo. É uma economia? É uma economia. Só que se eles fizeram isso, o preço do carro pra você comprar fica mais baixo. Se botasse o freio a disco só pra falar que tá lindo de bonito lá, Exato. E tinha necessidade? Não tinha. Exato. O pessoal não entende isso. É porque quer mostrar, meu carro tem freio a disco nas 4 rodas. Ah, vá merda. Concordo. Mas é muito, eu acho que pensando, porque o brasileiro, ele gosta muito de carro e tudo, mas a maioria do brasileiro compra o carro pensando revendendo. Digo mais, pensa pra impressionar o vizinho. Não é pra ele, é pro vizinho Exato. olhar e falar, nossa, eu tenho um SUV compacto, eu sou melhor que você que tem um Onix. E Meu às carro vezes, tem freio a disco. e às vezes, o Onix é um carro honesto. Sim. Honestíssimo, sim. aliás. Né? Depois da reestilização, você olha o Onix e fala, porra, um belo carro. Eu não falei dele pra desenhar, que veio na cabeça o nome Onix. Não, mas assim, você olha e fala, pô, é um carro bonito, é um Sim. carro, né? Aí, óbvio, aí o cara pega assim, mesmo a faixa de preço ali, o Renegade, 1.8, Flex, fala, o meu carro é mais alto, isso aqui é Jeep. Mas não é, os carros estão ali, meio parelho, né? E às vezes a pessoa ela compra um carro que ela não tem necessidade de ter, ou se enfia numa dívida tremenda pra ter o status ali de ter um carro que ela não precisa. Então ela tem o orçamento pra comprar um hatch compacto, ela vai se enfia num parcelamento de alguma coisa pra comprar um SUV compacto que ela não tem grana pra ter, ela se enrola pra caramba porque não tem responsabilidade pra pagar aquilo, então deixa de ter algo que ela necessita pra ter algo que só pra status, só pra mostrar pro vizinho. Exato. E aí compra o carro, sempre compra branco, prata, preto, mas ela queria o vermelho, mas compra assim pra não desvalorizar. As pessoas têm que começar a comprar carro por elas, não pelos outros. Exatamente. Tanto Verdade. que eu tenho essa visão sempre, assim, eu quero comprar um carro pra mim. Se eu gosto do carro azul ou amarelo, eu vou comprar o carro azul ou amarelo, não vou comprar o prata, porque desvaloriza menos. Não, então, e você falou uma coisa. Fica uma coisa monocromática ou, tricromática, porque tem 3 cores que mais vende. E aquilo que você queria, às vezes, eu queria um carro amarelo. Sim. Né? Tem uma época que a Fiat lançou o estilo, aquele estilão Estilo amarelo. amarelo, Era né? legal Era demais. lindo aquele carro, né? E vendeu. Mas assim, eu quero comprar um carro amarelo, compro o carro amarelo. Sim. Depois, para revender, você usou o carro. Sim. Né? Um negócio que é seu, daí você usou. E aí ela vai perder valor porque você já usou. Normal. Normal. Talvez do mesmo jeito que você gostasse de amarelo, você vai achar alguém que gosta e queira comprar. O que eu fico Exato. pensando assim, você compra o carro prata pra revender depois melhor, entre aspas, só que todo dia você vai entrar na garagem e vai olhar pro carro e falar, putz, se ele fosse vermelho eu estaria mais feliz. Por isso que eu acho que é muito ruim quando você se vende ao mercado dessa maneira. Eu tive 3 carros na vida. Eu tive um Fiesta, que era vermelho, o Up, que eu comprei branco, mas porque na época não tinha muitas cores legais pra ele, o vermelho dele era feio. Mas se tivesse o laranja, que na época, depois em 2018 lançou, eu teria comprado o laranja, ou o azul, que lançou na linha 16, o meu Up era... Não, linha 17, o meu Up era 15, 16. E o Kicks que eu tenho agora é vermelho. Acabei comprando vermelho porque era ex-frota de imprensa, eu comprei, mas eu quero, se eu trocar ele, pegar um Kicks azul. Porque eu gosto dessas coisas assim. Sim. E também pra ter o carro por mim. Você, exato. Pra mim, não pros outros. Exato. Que é uma coisa que é cultural nossa, né? O brasileiro, ele é complicado pra isso. Por isso que as fábricas às vezes penam quando vem pra cá. E não fica. Sim. Né? Verdade. E fica as mais tradicionais que vieram desde lá do começo, que já acompanham a cultura do brasileiro. Mas as que chegam, assim, muita fábrica chega e vai embora, fala assim, não dá pra vender carro pra brasileiro, eles querem comprar Volkswagen. Não, brasileiro é chato demais. Chato. O pessoal tem preconceito com Peugeot estranho até hoje. Verdade. Sim. E as marcas já não são as mesmas mais. Eles tiveram um passado ruim pra caramba. Hoje em dia são outras coisas. O pessoal ainda fala, não vou comprar Peugeot estranho. Gente, para. Eu trabalho com caminhão, né? Peças pra caminhão. Tem uma marca de caminhão que é do grupo Fiat. Cara, tem uma frota no Brasil que só compra essa marca. Aí você vai falar com os mecânicos, aquilo ali é uma bomba. Aquilo ali não... Cara, não é que é uma bomba. É você que não sabe mexer
Exato. O veículo ele foi projetado e ele é muito bom. Uhum. Você não sabe mexer no veículo, nem a maioria dos mecânicos brasileiros sabe. E aí o caminhão, ele não funciona. Sim. Mas não funciona por causa da manutenção, não porque ele não funciona. A galera esquece, porque assim, época de Fusca Brasília, você encontrava peça na padaria. E Kombi você consertava com chiclete e um arame. Exato. Os carros hoje, todos têm uma manutenção específica. Não importa que seja um Gol ou seja um Kwid elétrico. Todos os carros, ou um carro de luxo, eles têm manutenção específica. E leva na concessionária e arruma. Exatamente. Ah, mas o carro não vai ter peça. Claro que vai ter peça. Chega na concessionária, pede a peça. Se não tiver peça, eles vão encomendar, a peça vai vir. Normal, faz parte do jogo o negócio. Aí fica, mas não tem peça, não sei o quê. Gente, você não vai encontrar mais peça de carro na padaria. Exatamente. Então, não importa que marca que você compre, a não ser que seja alguma coisa muito esdrúxula, que nem foi o câmbio Power Shift da Ford, quando não é uma coisa esdrúxula desse jeito, vai na concessionária, vai ter peça, vai arrumar. Se demorar, demorou. Manutenção você não faz mais no chão da esquina, você tem que fazer na concessionária do jeito certo. E aí, às vezes, acontece isso como você falou. O mecânico não tá acostumado a mexer com aquela marca, já acha que é uma bosta, que é uma porcaria, ou porque escutou de alguém que... A maioria dos casos é esse. É esse. Vozes do além falaram pra ele que a Peugeot é uma merda. Aí é francês. Olha lá, é francês. Pô, a Renault é francesa. A Renault é francesa. Pô, francês não sabe fazer carro. Sabe fazer carro. Talvez tenha algum problema ali, né? Que você não saiba mexer no carro. Pô, e eles... Quando veio a Peugeot pra cá, e a Citroën, né, a PSA, teve esse problema de adaptação com o território brasileiro. E teve uma época... Então, e teve uma época das duas que foi muito complicada, porque isso a própria Peugeot, antes de virar Stellantis, eles falaram muito pra gente em alguns eventos. A Ana Teresa Borsari, que já foi a presidente da Peugeot Citroën no Brasil, ela comentou muito disso. Tinham concessionárias que quando você ia... Época de Peugeot 7, os 307, 207, 407, esses carros aí. Você ia trocar um 206 um 207, os caras pagavam metade do valor que a Ford pagava pra você trocar num Fiesta. Ia fazer a manutenção, preço tabelado, a concessionária pagava o dobro, cobrava o dobro. Suspensão desses carros, todos dão problema de suspensão. Então os Peugeot 7, eu gosto muito de Peugeot, particularmente eu gosto muito de Peugeot, mas eu não recomendo pra ninguém um Peugeot 7. Citroën também é a mesma coisa nessa época. Só que agora, passou um tempo, eles mudaram o planejamento deles. A Peugeot hoje, se você faz a revisão do seu carro e você não gosta porque, sei lá, sujou meu banco, eles te devolvem o dinheiro da revisão. E... tem, entre outros fatores, os carros já foram melhor adaptados. Agora com a engenharia da Stellantis está mais intrínseco esse negócio da adaptação. Eles estão trocando muita figurinha com a Fiat. Muita. E o pessoal acha que a Fiat comprou a Peugeot. Não, eles casaram. Foi um casamento de comunhão total de bens. Porque o lado PSA é muito bom na Europa e cagado nas Américas. E o lado FCA era muito bom nas Américas e cagado na Europa. Eles se juntaram ali para fazer um negócio bom. A fama que ficou no passado teve problema, concordo, era ruim, eram carros ruins, as concessionárias eram ruins, só que os caras chegaram num ponto que concessionária que fazia isso, de cobrar o dobro na revisão e desvalorizar o próprio produto, os caras são descreditados. Um monte de concessionária de Peugeot Citroën fechou por causa disso, porque era nego picareta. Isso me deixa muito puto, né? Como que você vai vender um produto, representar uma marca e você quer foder a sua própria marca? Sua própria empresa. Você tá dando um tiro na própria testa. Exato. Burrice pra caramba. Aí eles mudaram toda a estratégia deles. Hoje você vê concessionária rachada Peugeot e Citroën, que eram concessionárias boas, que continuam. Os carros são muito bons. Eu ponho minha mão no fogo por eles hoje em dia. E... você vê um 3008, 3008 é um carro. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu só não tive um 208 porque o assessor de imprensa da Peugeot... porque a gente, como jornalista, a gente pode comprar os carros que eram de frota de imprensa e a gente tem desconto. Que são os carros de frota de imprensa que a gente testa. Eu falei pra ele que eu ia comprar um 208, aí ele saiu da Peugeot, foi pra Honda e esqueceu de avisar pro pessoal da Peugeot, venderam todos os 208, fiquei sem, eu comprei o Kicks. Cara, final do ano passado, eu fui pra Santa Catarina, Tubarão, fazer um trabalho lá. E a empresa locou, e era um Peugeot 208. E eu não sei se você lembra, se você chegou a ver, cara, teve no final do ano um temporal em Santa Catarina, fechou rodovia, eu fiquei preso lá em Tubarão, e eu tinha o meu voo em Floripa, no dia seguinte eu precisava ir pra Floripa. Eu falei, caraca, eu com esse Peugeot, cara, eu vou ter que ir agora, ferrou, né, velho? E saí com o carro, pus no Waze, dá uma volta no caramba. Chegou numa estradinha lá, tava assim, tinha uma Toro, um Gol e eu. E o rio
em cima da estradinha, assim. Ó. Nossa. Aí eu falei, caraca. Aquele momento de pânico, né? Que você já sabia que ia dar tinha, merda, e né? já tinha um Renault daquele... Cara, esqueci o nome. Sandero? Não, o sedanzão grande. Logan? Fluence? Fluence. Fluência. Atolado lá. Putz. O Fluence já tava lá. Ele é muito baixo, né? Aham. Ele já tava ali. Aí eu falei, o Peugeot vai ficar aqui. Eu nem vou arriscar, nem vou. Aí um carinha veio andando assim. O carinha se vê que era da região. Não, pode vir. O rio não transbordou. Ele só subiu aqui, mas a água tá na canela. Esse cara ficou aí porque ele não veio por esse lado aqui, tá? Uhum. Eu falei, meu... Com Peugeot. Caraca, E aí? E eu cheio dos preconceitos. Aham. Eu tô falando aqui, mas eu cheio dos preconceitos. Falei assim, não vai dar, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, eu vou dormir dentro desse carro. Cara, falei assim, bom, se o Gol for, eu vou. Aí a Toro foi. Era Toro, normal. A alta vai. Aí ficou o Golzinho, ficou eu e o Golzinho, assim, um olhando pro outro. Quem vai primeiro, né? Eu peguei e falei pra ela, se você for, eu vou. Eu não vou arriscar o Peugeot primeiro, não. Se você for, eu vou. E aí ele foi. E o Peugeot automático. Uhum. Então, assim, não dava nem pra eu cambiar nada. Era assim, acelerar e ir. Aí fui, cara. Pô, passou. Foi embora. Daí a gente pegou um outro negócio de bar, porque era longe pra caramba. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu nunca mais eu falo mal da Peugeot na minha vida. Eu amo isso, se quando alguém- pagam com a língua. E se alguém falar de Peugeot perto de mim, eu vou falar, você não sabe o que você tá falando. Pô, cara, eu cheguei no horário, cheguei no dia e a Peugeot... Pô, Graças ao Peugeotzinho. E eu fiquei olhando o Peugeotzinho 208 lá, eu falei, carrinho, isso é fita? Parei, porque era da Localiza, parei pra lavar, tava cheio de lama, assim, o cara... Pô, esse cara andou, fez trilha. Mas é por isso que agora a Stellantis está enfiando um monte de Peugeot 208 e Citroën C3 nas locadoras. Porque é pra galera exatamente como você. Sim. Chega lá, não tem outra escolha, pega o Peugeot. A Ford fez isso com o carro. Fez muito lá tempo. atrás. Só que aí o cara dava uns pepino. Exato. E aí você vai, aluga um Peugeot, aluga um Citroën, anda nele, acha o carro bonito, gosta, vê bastante na rua porque tá na locadora. Sim. Tem uma experiência boa, passa um tempo, compra um. É. É justamente por causa disso. Cara, e o justamente carro por é isso. confortável. O carro, sem brincadeira, eu não tenho o que falar do carro. Uhum. Eu saí de lá e falei, porra, se alguém falar de Peugeot perto de mim, eu vou falar, meu... Eu acho tão legal quando a galera paga a língua desse jeito. Tem um amigo meu, Maurício Garcia, que apresenta o podcast junto com a gente lá no Automais. Ele tinha um preconceito com carro chinês, que eu gosto de carro chinês, porque eu gosto da evolução deles, de falar sobre isso. Então, tanto que meu TCC na faculdade foi de carro chinês. Fiz um livro sobre os 10 anos dos carros chineses no Brasil. E ele sempre falando merda de carro chinês, e falando. Calma, você ainda tem carro chinês que é bom, tem carro chinês que não é. Aí eu apareci com um BYD Han pra ele. Falei, você vai andar junto comigo, você vai pagar com a língua. Daquele dia em diante, ele nunca mais falou mal de carro chinês. Ele falou, não dá, isso daqui é foda, esse carro é muito foda. Ele pagou com a língua demais. Aí ele fica assim, não, mas a BYD é uma coisa, as outras já não dá. Aí fala assim, ó, tem marca que eu ponho minha mão no fogo, tem outra que eu quero que taca no fogo, tipo a Lifan eu quero que queime no mármore no inferno. Agora, a BYD, alguns Caoa Sherry, alguns Jack... Mas aí ele pagou com a língua de um jeito que ele falou, nunca mais falo mal de carro chinês sem andar. A Jaque mesmo tem participação. A Volkswagen tem participação com ele. 51% eles compraram da Jaque por conta de mercado de carros elétricos na China. Exato. Eles não consideram a Jaque parte do grupo, mas eles compraram uma boa parte da Jaque. É porque, assim, a Volkswagen, quando abriu o mercado lá chinês pra parte capitalista, a Volkswagen foi uma das primeiras a investir lá. Até que você anda lá na China, tem muito Volkswagen. Santana a rodo. Passat. Santana lá é uma desgraça. Passat tem bastante, o Passat alemão. Aham. Então, assim, tem muito Volkswagen. Então, assim, eles gostam muito de carro. Eles eram a marca mais vendida da China até ano passado. Ano retrasado. Ano passado a BYD passou. E Pela primeira vez. tanto o mercado de peça, a maior parte de autopeça é tudo chinês. Sim. O pessoal vai comprar a peça, cara, veio da China, meu. Então, se ele tá fazendo a peça do teu carro, você acha que ele não sabe fazer o carro? Então... Exatamente. Eles evoluíram demais, muito rápido. Você pega carros chineses de 10 anos atrás pra agora, você fala, meu Deus, o carro evoluiu 50 anos em 5. É bizarra a evolução. Tem uns que são meio cagados ainda, Mas é normal.
Faz parte. Normal, faz parte. Quando você faz muita coisa, você vai fazer merda, Sim. né? Não tem como você ter volume e não ter uma merdinha ali no meio. É normal, até marca grande consagrada acontece isso. Exatamente. Você quer deixar seu canal, seus contatos, tudo, porque já deu. O tempo voou, meu Deus! Isso me assusta. Eu amo o podcast porque o tempo voa, é a hora que você fala, meu Deus, passou do tempo. Exatamente. Bom, pra quem quiser me seguir em todas as redes sociais é @JoãoBrigato e tem também o canal do Automais, só procurar Automais Oficial e o programa também. E tem o site também, automaistv.com.br, que a gente atualiza todo santo dia. E o Automais, pra quem não sabe, tá no Band Esportes, né? Sim, por enquanto tá no Band Esportes. Tá no Band Esportes. E aí, passa de que dia mesmo lá? Né? De domingo. De domingo, né? É. Concorre com o Autosport da Globo. Um pouquinho. A gente concorre um pouquinho com eles. A nossa pegada é diferente. Dá pra ver bem que é diferente. Mas é isso aí, cara. Obrigado, viu, João? Obrigado pela honra de você ter vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, né? Porra, cara. Fico muito feliz de você estar aqui. Vim de lá de Campinas pra cá. Vim do meu país Campinas pra cá. Mas eu que agradeço demais. Amo falar de carro, amo falar em podcast também. Eu agradeço demais pelo convite. Me diverti muito, que eu nem vi o tempo passar. Eu tô até um pouco assustado. Se ele não entra aqui, o papo ia continuar. Vai longe. Acho que desligou o cronômetro, ó. Desligou, verdade. Desligou, daí se ele não entra aqui, a gente fica aqui falando, porque todo mundo aqui gosta de carro. E vai longe o papo. Né? Acho que essa era a intenção. O cronômetro desligou e falou, vai, conversa mais. Gente, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigadão, João. Obrigadão mesmo. Galera, esse foi mais um TorqueCast. Valeu! Valeu! Fui!